O Ser Empreendedor de hoje conta a história de duas mulheres de sucesso. A primeira superou uma leucemia e investiu no setor imobiliário, se especializando na venda corporativa e depois expandiu seus negócios. E a segunda é uma arquiteta especializada na construção civil. O setor imobiliário brasileiro é um dos que tem maior dinamismo, um dos primeiros a acompanhar o ciclo econômico, com forte crescimento e prosperidade, mas que ao menor sinal de desaceleração da economia, entra em uma curva descendente. Neste cenário, encontramos Cássia Adala, empresária que atua no mercado corporativo e residencial, no comando de 3 empresas, junto com os filhos e o genro, e que tem mais de 80 colaboradores. Essa mulher, que sempre teve veia empreendedora, há 20 anos decidiu se reinventar após a descoberta de uma leucemia. Eu sempre fui muito empreendedora, sempre gostei muito de trabalhar. Para mim, trabalho é prazer, nada é sacrifício. E trabalhei alguns anos na Telesp, depois meus filhos nasceram e cresceram e precisavam um pouquinho mais de mim, eu parei de trabalhar e aí eu fui representar 2 fábricas de São Paulo de sobremesa para restaurantes. Isso há 20 e poucos anos atrás, 23 anos, 22 anos atrás. Nesse meio tempo eu acabei me surpreendendo aí com uma doença, eu tive leucemia e a nossa vida mudou completamente. Meu marido teve que assumir a minha empresa de representação de sobremesas e eu tive que fazer um tratamento aí de 3 meses internada, depois mais 3 anos de quimioterapia, porque o procedimento era diferente na época, né? E nesse inteirinho eu acabei conhecendo uma pessoa da área imobiliária, uma corretora que inclusive hoje está comigo aqui, trabalhando comigo como corretora, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ela. Ela me falou que estava precisando de corretora, se eu não queria experimentar. Eu falei, mas eu não sei nada. Mas aí nesse meio tempo, você ainda estava fazendo o tratamento quando ocorreu esse convite? Sim, eu na realidade precisava muito devido à parte financeira e também era uma forma de eu me distrair com outra coisa para que eu não sentisse, não tivesse, não que eu não tivesse os sintomas existiam, eu não queria pensar neles, né, nos sintomas da quimioterapia. Então eu tomava 5 dias por mês, 5 dias eu passava mal, tudo, e aí eu me enterrava no trabalho para não pensar nos sintomas. Com o empenho, a corretora ia ganhando cada vez mais a confiança dos clientes e com um investimento de R$5.000, abriu a sua imobiliária. Os clientes começaram a gostar do meu atendimento, eu comecei a me direcionar e gostar mais da área corporativa e aí quem eram os donos eram grandes investidores e eles começaram a me indicar para outras pessoas e assim eu fui ficando um pouco conhecida no mercado. Nessa parte corporativa, que ninguém gostava, nenhum corretor quase gosta, ela é mais trabalhosa, mas em compensação eu tive uma experiência muito boa de aprendizado nisso, né? E até que depois de 6 anos que eu trabalhei nessa empresa, eu mudei para uma outra, trabalhei mais 2 anos, e aí eu tive o meu filho e uma sobrinha que queriam trabalhar comigo, e eu tinha decidido que eu ia parar para trabalhar um pouquinho menos, que eu tinha teve o nascimento da minha neta. Mas eu não consegui, como tudo que eu sempre fiz é sempre muito dedicada, eu não consegui parar. E aí acabei abrindo uma portinha de 40 metros em 2000 e
2008, acho que foi 2008, 2009, e foi quando eu montei uma empresa para montar imobiliária e a gente foi crescendo e o mercado foi nos empurrando para frente, os clientes nos indicando, a cada atendimento que a gente fazia, eles indicavam mais e mais e a gente foi ficando conhecido no mercado. E a gente acabou trabalhando só imóveis corporativos, entendeu? E até que as coisas foi crescendo um pouquinho, alguns corretores vieram comigo e a gente teve que mudar para uma casa maior. Sempre fiquei muito admirada porque ela sempre foi uma pessoa muito proativa, sempre correu atrás de tudo, ela sempre foi uma corretora diferenciada, assim, muito acima da média, né, do normal. E aí eu fiquei super contente e tal, e depois dessa empresa eu passei por mais 2 empresas. E aí a gente se encontrou num evento, ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu já saí de onde eu estava, então vem trabalhar comigo, então eu vou e tal, e aí eu tô aqui. Depois disso, a minha filha teve o 2º filho e decidiu parar de trabalhar num banco que ela trabalhava e veio trabalhar comigo também. Aí a gente montou a Adala Residencial, de imóveis residenciais. Eu nunca imaginei que ela fosse crescer tanto como ela hoje, né, é uma empresária hoje, vamos dizer, bem sucedida, né, na sua carreira. Então a gente vê que ela é um sucesso, tanta batalha, tanta luta e empenho dela. Eu trabalhava em banco, né, antes de vir para a imobiliária e aquela vida corrida, e após ter o 2º filho, eu resolvi estar acompanhando a minha mãe aí na profissão dela. Né, via que ela era uma empresária de sucesso e que estavam crescendo a empresa e que eu precisava estar ajudando ela aí para aprender a profissão e quem sabe aí um dia estar assumindo a carreira dela, né? E o trabalho em família rende muitos frutos neste processo, que culminou em 2019 com a compra da 3ª empresa e toda a sua carteira de clientes. O mercado era muito complicado naquela época, ainda é, né? O mercado imobiliário é um mercado complicado e acredito que quando você começa, no início, sempre é muito suor, é muito difícil você conseguir ter o reconhecimento das pessoas, né, do mercado imobiliário. E aí a gente conseguiu, fazendo um trabalho com muita insistência, com muita garra, muita luta mesmo, que não foi fácil, a gente conseguiu chegar e hoje tem um nome mais conhecido aí no mercado. Quando a gente fala em empresas, geralmente dos pais, existe sempre uma expectativa de que eles vão passar aquele legado para os filhos. Você sente que todo dia a sua mãe procura preparar vocês para um dia receber esse legado? Ah, sem dúvida. Acredito que é uma missão dela aqui na imobiliária hoje. Ela entra todo dia ensinando a gente, por mais que ela é um pouco centralizadora, mas ela tenta sempre passar para nós, né, esse legado, esse conhecimento, essa forma de trabalhar com muita ética, muita honestidade. Isso é uma coisa que ela passa para a gente todos os dias. É um privilégio, né, poder participar desse crescimento todo e realmente nós começamos pequenos, começamos com poucos corretores e como não tinha, a Cássia já tinha o nome Cássia Adala porque ela já trabalhava na área, mas ela não tinha ainda a empresa, então foi muita batalha, muita corrida. Ela sempre incentivou muito a gente trabalhar com isso, ela sempre fez a gente correr atrás das coisas. O mercado foi nos atraindo e nos chamando para fazer determinadas coisas. Foi uma coisa que a gente acabou fazendo porque a gente sentiu a necessidade dos nossos clientes que a gente trabalhasse aquele determinado nicho. A gente sempre ouviu falar muito bem da Criar como uma empresa idônea, como uma empresa com profissionais muito qualificados, como uma empresa que atende um público de alto nível, né? Então isso tudo nos fez pensar na compra da Criar. Nós ficamos aí uns 2, 3 meses numa negociação e em novembro do ano passado, de 2019, nós concretizamos a venda e assumimos a Criar. Com essa compra da Criar, a gente reestruturou algumas coisas, não para que fossem unificadas com a Cássia Adala ou a Adala. Nós queremos 3 empresas totalmente distintas, com a mesma diretoria,
mas que elas permanecessem todas da mesma forma, com o nome Criar, independente da Cássia Mas cada Dalla, uma com um foco. com um foco, mas ao mesmo tempo uma ajudando muito a outra. Nós estamos em torno de uns 80 e poucos funcionários total. Todos eles trabalham todos os sistemas. Então, o imóvel que é colocado na Criar, os corretores da Cássia Dalla e da Dalla trabalham e vice-versa. Isso fez com que criássemos muito mais negócios para os investidores, para os proprietários, para quem busca imóvel e mesmo uma renda melhor para todos os corretores. Apesar de um mercado com altos e baixos, a empreendedora fala de como driblou as crises. No corporativo, a gente quase não sente tanto a crise, porque como a gente trabalhou forte no corporativo, locação de imóveis, a gente sempre está fazendo locação. Às vezes as empresas pequenas, grandes, médias, multinacionais, etc., elas saem de um lugar maior para um menor no momento da crise, mas a gente sempre acaba realizando. Às vezes mais quantidade, menores valores, né? Mas no corporativo a gente não sentiu tanto. O que houve é que nesse momento muitos proprietários investidores, eles colocavam muito em aplicações. Então, eles não faziam muito negócio de compra de imóvel. O foco foi a locação. Exatamente. O que acontece diferente hoje, tá? Hoje, como a Selic está mais baixa, os proprietários todos, os investidores todos buscando imóveis para investimento. Eles querem tirar das aplicações. São as oscilações que acontecem no mercado. A empresária, que conta com uma grande equipe, faz questão de acompanhar tudo de perto. Então eu fico numa supervisão, ajudando numa negociação, sempre alguma coisa, sempre apagando um fogo aqui e ali que precisa, é mais nesse sentido que eu atuo. Porque eu me tornei uma pessoa muito mais guerreira, muito mais forte, não tem obstáculo que eu não consiga superar. E com relação à família também, hoje eu dou um valor incrível para minha família, que talvez naquele momento eu não dava tanto valor para os filhos e marido que eu tenho. Eu tenho uma família linda, isso para mim não tem preço, né? Então eu acho que essa fase que eu passei foi ótima, acabou, eu não fico pensando nela, eu nem me lembro exatamente tudo que eu passei. Para mim, é como se eu passasse uma borracha em tudo. Mas eu sei que hoje eu sou uma outra pessoa muito melhor do que eu fui. Hoje tenho muito mais convivência da Cássia chefe do que da Cássia mãe, mas gosto das duas personalidades, admiro demais, é uma lutadora, é uma guerreira, sair da onde ela saiu, né, de uma leucemia para montar uma imobiliária, começou como corretora e depois conseguiu montar uma empresa que hoje é nome, é uma empresa de nome no mercado imobiliário. Eu acho que tem que tirar o chapéu, ela é muito guerreira por tudo que ela fez e ainda faz. Sua mãe é uma mulher que inspira as pessoas? Muito, muito. Inclusive eu quero um dia, né, chegar um pouquinho do que ela é. Administrar uma obra, fazer um acompanhamento técnico. Uma pesquisa realizada pelo SASP-Sebrae São Paulo sobre empreendedorismo na arquitetura e urbanismo, foram entrevistadas 770 profissionais. 54,6% deles trabalham como autônomo. Dos donos de negócios próprios, apenas 16,1% têm funcionários. A maior parte dos empreendimentos estão no mercado há mais de 10 anos e possuem um faturamento bruto anual de até R$60 mil. A Graça está entre esses profissionais e trabalha por conta desde os tempos da faculdade. Formada em 1981, logo abriu o seu próprio negócio. Durou um ano essa sociedade e eu continuei desde então. Então a Unitar Arquitetura existe desde 1987, foram 33 anos. Sim.
Sim, foi muito desafiante trabalhar na área da construção civil, numa época que o arquiteto já era uma coisa que ninguém sabia direito o que fazia, mulher então que ia fazer projetos para pedreiros, engenheiros executarem. Então tinha essa dificuldade, a maioria falava que tudo que eu fazia, que eu criava, eram inexequíveis. Tanto que em 93 eu comecei a fazer obras também. Ela que decidiu acompanhar as obras de perto em projetos considerados grandes, enfrentou alguns desafios. É uma mulher no canteiro de obra. Mas como foi essa experiência? Porque até então você ouvia muitos nãos. Sim. Aí você disse, eu vou colocar a mão na massa e vou provar que é possível fazer. Exatamente, foi o que eu fiz. Então eu coloquei a mão na massa e fui provar que aquilo que eu projetava era possível de fazer. Veja, eu acredito que você começa a aprender que, primeiro, a pior forma de você tratar com uma pessoa, com um homem, numa obra que acha que você não entende nada, é querer provar que você sabe. A melhor forma é você deixar ele dizer como ele sabe fazer, e aí você dizer, mas dessa forma que a gente está pensando, será que não dá tão bem? Olha, porque você com a tua experiência, você teve que ter um jeitinho fazer então. Isso também, exatamente. Então foi todo um jeitinho que a gente foi desenvolvendo, sempre com muita humildade, ouvindo primeiro a posição deles, e aí com isso a gente conseguia ir tocando a obra também. Então, não vou dizer para você que é que é fácil. Tocar obra não é fácil nem para homem, nem para mulher, na verdade. Nunca tive um problema mais sério de desrespeito em obra e acabou que deu muito certo e a gente toca a obra até hoje, na verdade. Eu acho que o mercado está mais aberto para todo tipo de atuação da mulher. Eu acho isso muito legal, eu vejo muito menos preconceito nesse sentido. Para você ter uma ideia, hoje uma das vertentes que a Unitá atua é em manutenção industrial. Então a gente instala máquina, faz laboratório para máquinas de 30 toneladas, a gente faz piscinas de contenção de produto químico, a gente mantém telhado a 15 metros de altura. Então a gente faz um trabalho que em nenhum momento alguém olhou para minha cara e falou, nossa, uma senhora de 61 anos fazendo isso? Assim como no setor imobiliário, a construção civil também passou por crises, acompanhando a situação econômica do país nos últimos 30 anos. A arquitetura ou a construção civil, eu acho que até antes da construção civil, a arquitetura, ela é o termômetro que mais oscila conforme as mudanças da economia. Eu peguei, quando eu me formei, a gente estava ainda na ditadura, a gente estava numa recessão de anos que a gente nem sabia o que era recessão, porque eram tantos anos que a gente já achava que era daquele jeito mesmo, né? Peguei plano Bresser, plano Verão, plano Collor, cruzado real, cruzado novo, foram tantos, Guerra do Golfo, que foi a primeira guerra depois da Segunda Guerra Mundial, que apareceu como uma ameaça de uma terceira guerra. Então tudo isso abatia o nosso mercado e abate o nosso mercado de forma assim instantânea. Então a gente fala que é o primeiro que para e é o último que volta. Para mim, eu não pude, por exemplo, me especializar em uma área que eu gostava mais ou gostava menos. Eu tive que me especializar em fazer aquilo que parecia. Então, eu fazia hospitais. Parou de aparecer hospital, eu vou fazer casa. Parou de aparecer casa, eu faço loja. Faço loja também, faço indústria também. Faço cachorro, canil, né? Faço churrasqueira. Essa flexibilidade que você tem que aprender a ter para conseguir sobreviver todos esses anos de mercado, com certeza me dá um reticulado de informação, de conhecimento técnico, de não ter medo de outras crises, porque já passei por tantas e sobrevivi a tantas,
que obviamente isso marcou muito a minha carreira como arquiteta. No portal do Sebrae é possível encontrar em ideias de negócios dicas de como montar um escritório de arquitetura. O conteúdo fala sobre profissão, mercado, as barreiras, dicas de como planejar e outras estratégias. O telefone é 0800 570 0800 ou você pode ir na unidade do Sebrae mais perto de você. Em Campinas, o Sebrae fica na Rua da Abolição 881, no bairro Ponte Preta. Os telefones da unidade são 19 3284 2230 ou também através do WhatsApp, que é o 19 99 385 5088. Para esta empreendedora, a arquitetura é uma profissão incrível e ela se encanta com cada desafio, sempre com novas possibilidades. Nada é impossível, tudo dá para fazer. Então, por exemplo, eu fui fazer um laboratório há uns anos atrás para uma multinacional e a gente descobriu na véspera de começar a obra que o telhado que cobria esse laboratório, onde iam máquinas de milhões de dólares, estava totalmente com problema de infiltração. E eu não ia ter tempo hábil, eu tinha que entregar aquele laboratório em 20 dias, porque vinha um certificador dos Estados Unidos e tinha que ter esse laboratório pronto dia 20 de fevereiro, não lembro a data, mas mais ou menos assim. E na hora eles falaram, nós vamos ter que cancelar, porque nós não temos como fazer um laboratório com desmontar o telhado, não vai dar tempo. E aí na hora, com todos esses anos de experiência, eu resolvi colocando um telhado por baixo. Tecnicamente, eu criei um telhado por baixo, com calha, rufa, essas coisas todas que eu, sinceramente, nunca tinha visto e nunca tinha feito. Sim. E deu certinho, a gente cumpriu o prazo, cumpriu a meta e deu tudo certo. Então, essas possibilidades que a gente, com essas crises todas, tipo, eu tenho não sei quanto para fazer, agora não tenho mais, agora congelou, agora fez isso, fez aquilo, dá pra gente uma maleabilidade e uma expertise em resolver crises de uma forma que eu acho que impacta muito positivamente nas soluções que a gente busca como arquiteto. Ter a minha empresa durante todos esses anos foi inclusive um norte para momentos grandes de crise como o divórcio, pelo qual eu passei, crises financeiras, crises pessoais de autoestima. E quando eu olho para essa conquista, que é ter essa empresa de tantos anos, com certeza é algo que frutifica e que te fortalece. E você vê, não, espera, eu tenho uma empresa de todos os anos, atuante no mercado, ainda estou atuando, ainda sei que eu tenho para dar, eu sei que eu tenho muita lenha para queimar ainda, então com certeza alguma coisa de bom você já fez. Está abrindo esse leque da área corporativa, da área industrial, da área de manutenção industrial, que eu acho que é um mercado que não é muito explorado ainda no nicho que a gente explora, que é a empresa média, que precisa constantemente de manutenção. Média que eu falo é uma multinacional com, sei lá, 200 empregados. E falar de aposentadoria para esta arquiteta e urbanista? Nem pensar. Eu falo que Titio Oscar foi aí uma fronteira, né? Rompeu a fronteira, 105 anos trabalhando, casou com quase 100. Então, meu filho, minha filha, tem aí um tempão para trabalhar ainda. Eu falo, eu não pretendo me aposentar. Eu acho que aposentar é você decretar para si mesmo que você não tem mais como colaborar com o mundo. Eu acho que a arquitetura é linda por causa disso. Você pode colaborar com a cidade, com as pessoas, com a família, com o corporativo, com o industrial. Tudo isso você pode melhorar. A sua atuação melhora o espaço. Traz mais bem-estar, traz mais produtividade de forma que a pessoa tenha prazer de estar ali. Melhora as condições de trabalho, as condições de convivência, as condições, ambientais. Então, o trabalho do arquiteto é maravilhoso. Vou me aposentar? Para quê?